E aí, pastor, Fala, Jacó, bom dia. bom dia. Esse horário até o celular fica com preguiça, hein? Não é pra você ver. Tava apanhando aqui, cara. Apanhando pra ligar o negócio. Tentar subir aqui o meu tá, o apoio aqui tá meio. Não vai assim mesmo. Vai com metade da cabeça. Tive que desinstalar o Instagram ontem, cara, pra poder fazer a Hum, live. Eu esqueci, cheguei tarde, esqueci de instalar. Agora que eu tava tentando aqui, não conseguia entrar. Não lembrava a senha. Aí eu fiquei vixe, apanhando aqui. Aí no final deu eu certo. comecei a ter esse problema e anota, deixa eu salvo agora. Pronto, É, porque senha é um o negócio suporte tá doidinho. ruim. Sempre tá. A gente tá sempre perdendo as senhas aí. Deixa eu ver aqui. Vou ficar meio longe, assim, mas é melhor que ficar com a cabeça metade. É. Ah, mas tá de boa, dá pra ouvir tranquilo. Hoje a gente vai falar o estudo 31, né? Que cremos ser a verdadeira fé. Vou abrir aqui Judas. Hum, problema, hein, cara? Eu não sei se é minhas Bíblias aqui, mas eu não achei esse Judas 3 aí, não. Então, cara, É um o que que texto, eu até procurei. Em João, vim para Apocalipse, Pedro, peguei todos os livros próximos aqui. Eu não sei se eles estão usando referência da Bíblia católica. Não, Eu cara, o acho que que nela acontece? tem. É, Não sei quando o que põe que rolou. Judas 3, não coloca Judas 3, ele tá marcando só o versículo 3 do Judas, que é um capítulo só. Eu, então. Ah, tá. Não, é que a minha versão aqui É diferente? é bem diferente. Hum. Esse não é bem diferente, pelo menos esse comecinho, eu vi eu li Judas, só que eu acho que é o sono, então. Que é verdade aqui, porque é uma versão um pouco mais atualizada, aí as duas primeiras tá bem diferente, eu falei, nossa, acho que tem nada a ver esse versículo aqui. É que Aí fui contextualiza. caçar em outros lugares, Ah, mas que bom, porque aí tem mais material ainda pra falar. né? Bom dia, todo mundo que entrou aí. Bom dia. Desculpa, a gente não tá dando atenção, que a gente tá se adaptando a esse horário doido, hein? Horário de verão. É, geralmente é domingo às 9 que a gente faz, isso aí por causa da reforma da igreja. A gente tá fazendo hoje, segunda-feira, às 6 da manhã, começando bem a semana. Partiu São José. Roger, você é um mentiroso, Opa. cara. Vou falar ao vivo aqui. Você tá indo pra outro lugar. Ele tá falando que tá indo pro São E José. Eu quero ver Roger, foto. Timara aí. Quero ver foto lá no Duda. Ele, bora treinar, bora treinar. Quero ver, hein, Roger. Se não tiver foto, eu não acredito. É que nem os caras que vai na academia e tem que tirar foto, senão não cresce. É a fotinha que faz Ixi, crescer. É igual os caras que tomam vacina, tem que tirar foto pra falar que vacinou, que senão a vacina não dá certo. É o mesmo esquema. tem foto, é a fórmula, né? É a fórmula secreta, é a foto. Bem, eu queria orar junto contigo nessa manhã, você que nos acompanha, e os irmãos que vão acompanhar depois essa live lá pelo YouTube, a gente vai deixar salva. E eu queria orar junto contigo, então. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado, Senhor, por mais um dia que temos para meditar na Tua palavra. Senhor, eu te louvo, te agradeço pela celebração que tivemos no domingo, por todas as atividades também em reforma. Muito obrigado, Senhor, porque nós vimos a Tua mão poderosa agindo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado força, sabedoria e discernimento. E cremos, ó Deus, que o Senhor está à frente de todas as coisas. Que possamos descansar na força do Teu poder e assim sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos, ó Pai. Obrigado pela vida do Jacó, da Tami, da Helena, do João, Jonas, ó Pai. Obrigado pela dedicação do Teu filho em servir a Tua casa, em nos ajudar.
em ser um cooperante, ó Deus, dessa obra aqui. Que o Senhor continue abençoando essa casa, derramando bênção sobre essa família e se estendendo também a sua sogra, sogro, seus pais, irmãos e sobrinhos, que essa bênção chegue em todos os teus servos, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e a Ti agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Bora lá! O que cremos ser a verdadeira fé. Tudo que nos é ensinado pelo Evangelho, o credo apostólico expressa o que cremos com as seguintes palavras: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao Hades, ou ao inferno, no terceiro dia, ressuscitou da morte, ascendeu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. E aí tem um texto base que está lá em Judas, né? Judas, verso 3. Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, foi que me senti obrigado a responder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Um outro texto bem conhecido de fé, acho que é Hebreus capítulo 11, onde vai dizer sobre os heróis da fé, né? Esse texto é fantástico, quando vai dizer que pela fé, né, Abraão teve seu filho de volta ali, Isaac, que ressuscitou dos mortos, uma ideia que ao invés dele sacrificar o filho, né, não sabia como que seria, Deus pela fé o entregou de volta. Só que o que a gente está falando hoje não é esse tipo de fé, não é essa fé salvífica, essa fé da justiça, mas a fé que também abrange a salvação. É uma fé que a gente acredita, crê de fato em tudo aquilo que o Evangelho nos apresenta a respeito de Deus, a respeito do Filho, a respeito do Espírito Santo, a respeito da vida eterna com Deus, a respeito de uma vida de santidade. Tudo aquilo, então, eu vou dizer assim, que há um ajuntamento de toda a doutrina cristã em relação à fé, a verdadeira fé. E aí, o nosso livro, ele usa, eu estou falando isso, até repetir isso para o Jacó já sabe, mas eu vou falar aí para os irmãos que estão acompanhando. Ele usa o aspecto da fé também, o credo apostólico. Bem, o credo apostólico ele não foi feito pelos apóstolos, o Carson vai falar isso no segundo comentário. É muito importante destacar isso a respeito da história da igreja. Ele é algo que surge por volta do segundo século, alguns dizem por terceiro século. O Carson joga aqui como segundo século. Alguns vão dizer que está mais perto de Agostinho ali no terceiro século. Então, tem o credo apostólico. E o credo apostólico ele surge antes de qualquer outra divisão de igreja. Ou seja, nós temos a nossa história cristã como base da reforma protestante. Por que fala nossa igreja cristã? Porque seja uma igreja tradicional ou uma igreja pentecostal, ela acaba sendo oriunda de uma reforma. Então a gente tem na história da Inglaterra a Igreja da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana, da onde John Wesley vem, e a gente tem nesse mesmo momento de uma reforma ali de Lutero, quase que simultâneo, vai ter outros reformistas que a gente nem cita muito, mas existe outros reformistas. Então houve uma cisão da igreja lutera, na verdade da igreja também católica com Lutero, mas quase que simultaneamente houve também uma cisão com a igreja católica na Inglaterra com o rei VIII, né, Henrique VIII, que ele começa ali a igreja anglicana. E oriundos da igreja anglicana, a gente tem aquele que a gente acredita, né, John Wades, na verdade, que foi um dos líderes anglicanos que foi para a Holanda. E eu vou falar um pouco da Batista porque eu não sei das outras igrejas, apesar de estudar, a gente sabe
e a gente não fala muito da Batista em si. Mas então, esse vai para a Holanda, chega na Holanda, ele já debaixo de uma reforma, né, depois de uma reforma protestante. Eu acho que até por isso o Batista não fala tanto da reforma, não fala tanto do credo, como outras igrejas até falam nos seus cultos ou nas suas celebrações no mundo todo. As igrejas cristãs falam um pouco desse credo apostólico. E por que talvez o Batista não fale? Porque ele já sai de uma reforma da igreja anglicana, vai para a Holanda. Quando ele chega na Holanda, então, John Eades, e junto com seu amigo ali, que também era um anglicanista, começa a ler os tratados dos anabatistas, da questão do batismo por imersão, dessa questão do batismo ser a justificação de fé e tal, aquele negócio que o batismo vai trazer. E aí eles entendem que o batismo deveria ser dessa forma, com imersão e não por aspersão, a questão de não batizar criança, a questão deles também terem a consciência que a ceia é algo que Deus deixou, né? Que no fato Jesus deixou para nós uma ordenança. Então, ceia e batismo passam a ser dois pilares da Igreja Batista, como ordenança, né? O batismo e a ceia. E depois as divisões, a Igreja e Estado, eles seguem muito bem essa risca de separação e vão dizer também sobre a individualidade da consciência, que cada homem tem sua consciência, e a respeito desses aspectos que a Batista ela sempre foi regida. E uma das coisas mais interessantes da Batista é a sua liberdade de culto, a sua liberdade de governo. Desde o início, ela começa então nessa estrutura. Tanto é que você, por exemplo, vai a Caraguatatuba, no culto que a gente participou lá umas 2 semanas atrás, acho que um mês atrás, é uma forma, com toda uma liturgia, né, com todo um aspecto, mas os princípios batistas estão lá. E aí a gente vai para a nossa igreja que não segue essa mesma liturgia de estrutura, mas se você vê doutrinariamente, com a palavra, com, com a linha do culto, a forma como nós cantamos, todas são bíblicas, então a gente segue a mesma estrutura. Outra coisa, a gente tem assembleia, a gente define as nossas formas de governo de forma democrática. Então, isso é muito interessante quando a gente vai falar de uma denominação batista, que as pessoas têm essa autonomia de uma igreja de uma forma, uma igreja de outra. Por um lado, alguns reclamam bastante, mas acho que é por isso que a gente tem essa liberdade de culto. E por que eu estou falando tudo isso? Antes da gente entrar no comentário do Wesley. Porque as pessoas não conhecem o credo apostólico na Batista. É. Essa baita introdução minha para dizer assim, por que tudo isso? Porque a gente foi se distanciando tanto das questões da reforma e dos princípios da igreja cristã em algum aspecto, que a gente não tem a prática de falar ou repetir o credo. E quando alguns irmãos, eu creio em Jacó, quando alguns irmãos ouvirem a gente falando desse estudo, e até na igreja, vai automaticamente lembrar do seu tempo dentro de uma estrutura cristã católica. E vai falar, mas peraí, agora eles estão falando do Eu ainda fiz catolicismo. confusão com o versículo aqui. Ah, é, falando que pode ter Não, usado a Bíblia católica. pode ser. Não, mas depois eu peguei uma versão, a versão que tem aqui, essa da Almeida, a revista e atualizada, né, cara? Ah, é a versão mais Da, próxima, né? é a versão é mais próxima. A minha a NVT contextualiza muito aqui. Contextualiza. É porque tem essa ideia, E né, aí, mais contemporânea. Então, é, por que assim, eu falei isso, meu pai, em uma conversa, meu pai falou assim, poxa, o pessoal não conhece o credo apostólico, né? Meu pai falando. E de fato, eu me lembro que uma vez a gente estava na sala de jovens e o pessoal ficou parado assim, meu pai começou a ensinar e falou o credo. E aí o pessoal parou, ficou olhando. E ficou assim. E se você perguntar para os irmãos que vieram da Católica, por exemplo, um dia a gente estava aqui na casa do Harry, logo que a gente começou esses estudos, a gente foi comer aqui do lado, aqui na casa do Harry. À noite eu virei para Paula e falei, Paula, fala o credo apostólico aí. A Paula começou a falar assim, recitou ele inteiro. Por quê? Porque uma das coisas que o catolicismo romano faz muito bem
É ensinar muito bem a base, né? Nas crianças, que a galera guarda, cara. Guarda, de lembrar. E a tal da repetição faz com que você lembre de fato daquilo, né? Traga a memória. E ela falou e não errou. Eu falei, quanto tempo que você não faz essa oração do credo aí? Ela, nossa, muito tempo. Mas tá lá, né? Foi inculcado ali desde a infância. É. E a gente esquece. Então, quando a gente vai trabalhar alguns aspectos, por causa das nossas divergências, talvez doutrinárias e tal, a gente joga de lado algumas coisas. Eu vou deixar você falar um pouquinho do comentário do Wesley, que o Wesley também foi alguém que saiu da igreja anglicana. Olha que interessante. John Wesley era anglicano, tem uma cisão ali com a igreja anglicana, porque ele começa a pregar bem de forma bem mais avivada, né? Bem mais contextualizada, dá mais vazão à questão do espírito, toda aquela questão ali. E ele é expulso dos púlpitos da igreja anglicana, ele vai pregar nas praças. E aí nasce um movimento metodista, que vai falar de justiça e vai falar que o evangelho é social e vai trabalhar todas essas linhas juntas de ação social, de evangelismo, trabalha de forma junta, né, conjunta. Para você ver que, se a gente for pegar na base, irmão e irmã querida que nos acompanha, todos vieram, de certa forma, de uma reforma. Apesar de que alguns grupos, e a gente lê isso sobre os cristãos nominais, né, eu não lembro o nome do livro do Nelson Boulmilker, que eu acho que chamava isso mesmo, cristão nominal, que ele cita alguns exemplos de alguns cristãos que não chegaram a passar pela reforma. Por quê? Porque eles não tiveram a unidade ali com a igreja do Estado, né? Que Constantino ele faz essa união entre Estado e igreja. A reforma vai fazer a cisão. Mas ele faz essa união e muitos não aderem a isso. Por quê que eles conseguiram não aderir? Porque eram famílias que estavam vivendo distantes. Então, nos seus campos, né, na sua forma de lidar com a vida ali, tal, distante de todo o Estado, em contrapartida, eram grupos e famílias cristãs que ficaram isoladas. É uma espécie de comunidade, né? Elas viviam em Sim, comunidades sim. e eles sobreviveram a uma estrutura que não conseguiu, de fato, os arrebatar para dentro dela, que foi a questão de uma igreja só, né? A igreja que se juntou ao Estado e tinha a mesma força, que lá na frente eles viram que não era bem assim, que o Estado era uma coisa necessária e tal, mas a igreja cristã deveria ter essa liberdade de consciência, de governo, ser um governo de Cristo e não do Estado. E aí eu acho que por isso muitas igrejas aí que vêm dessa linha, que vem aí então não de uma linha reformada, mas de uma linha tradicional, então tem os reformadores, depois tem aqueles que somos nós, inclusive, que até por isso não falamos tanto de reforma, apesar de sermos oriundos da reforma, viemos já um pouco diferente, já pegando ali toda a bagagem da reforma e trazendo seus aspectos doutrinários dentro de uma questão batista. E depois de nós ainda vieram outros, que aí a gente tem o pentecostalismo e agora a gente tem o neopentecostalismo, que cada vez mais se distancia, né, com todo respeito, mas cada vez mais se distancia desses aspectos aqui. Porque, né, você lembra aquela história? Eu vou te contar aqui, vou deixar você entrar no comentário, senão só eu vou falar. Acho que é porque eu não falei muito ontem. Eu Né? tô falando demais aí. Você lembra daquela brincadeira que a gente tem quando criança, do tal do telefone sem fio? O cara começa a falar uma coisa e quando chega no outro é um assunto totalmente Uhum. diferente. Eu acho que, não gostei disso, não gostei daquilo, acredito que não é assim, a gente se junta aqui, começa e tal, 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 e toma uma forma. Aí os outros pegam e falam, não, não é bem assim, a gente acredita em todo o avivamento, desde a Rua Azusa lá, né? Todo aquele movimento, inclusive tem Uhum. um musical agora, Rua Azusa, lá em São Paulo, que o Ademar de Campos está fazendo parte. Ah, não cremos que é assim, aí vira um movimento pentecostal, aí o movimento pentecostal também vê que tem uns exageros ali e tal, e tira do meio deles. Aí nasce um novo movimento, que chama o movimento neopentecostal, que aí coloca questões judaizantes, vai misturando tudo, aí vira, com todo respeito a você que segue isso, mas vira uma salada de fruta, meu irmão. Você não consegue mais distinguir o que é cristão e o que não é. Mas vamos lá. Tá contigo, Jacó. Depois dessa longa Né? Não, introdução, não, mas super importante. Eu acho que toda essa, tanto a parte histórica quanto
né, essa linha do tempo, o senhor falou do ensino quando criança, eu me lembro que, não sei se na minha pré-adolescência ou já na adolescência, mas a gente tinha culto de ensino, e eu me lembro até da minha tia Marilinda, se algum dia ela ver, um beijo para ela. Ela deu uma aula, e a maneira como a gente aprendia sobre a história, né? Até chegar à reforma, e isso faz bastante tempo. Traçava uma linha no quadro, assim, escrito, né? Se eu não me engano, uma das referências era justamente o Credo Apostólico, Uhum. com uma linha na vertical e assim, igreja, né? A igreja apostólica, a igreja primitiva, Uhum. no topo dessa linha. E na divisão temporária ia se mostrando em qual época foi entrando, né, certos ensinos na prática da igreja, né? E aí é engraçado que tinha uma linha vertical e conforme vai entrando cada vez mais coisa, vai fazendo um declínio assim em 45 graus até chegar nosso estudo era sobre a reforma. Na época da reforma, essa linha que saiu aqui da igreja primitiva estava lá embaixo, distante, né, da primeira linha, que era a doutrina da igreja dos apóstolos. Eu acredito que se a gente continuar, é até importante, até uma sugestão para a gente fazer um estudo aí, que é bem rápido e bem prático, assim, com os principais desvios doutrinários, né? Se for fazer hoje, essa outra linha está, bobear já está quase, né, em 180. Mas é importante destacar não só a formação, né, das divisões, né, quanto também os prejuízos que isso trouxe, né, porque destaca a importância da se ter uma base do Evangelho resumida, né, e com os pontos principais que toda confissão cristã deve ter, que eu acho que é justamente, e o credo, ele traz bastante isso, né? Então, assim, você quer saber se a pessoa está falando que ela é cristã, né? Mas se ela é cristã de verdade, né? No sentido de estar ali não baseada em nenhuma heresia, né? Pelo menos no seu ensinamento principal, essas verdades do credo, né, aquilo que o credo traz, assim como outras confissões, mas é que o credo é a primeira, é uma das primeiras, como vai estar nos comentários aqui, é, é algo que determina isso aí, né, sobre se você está seguindo um ensinamento que tem uma base cristã ou se já está muito desviado disso, né? E John Wesley vai falar a respeito disso, né? Ele pergunta aqui, mas o que vem ser fé? E não uma opinião, e não mais que um conjunto de palavras, nem um número qualquer de opiniões reunidas, por mais verdadeiras que sejam. Uma série de opiniões não constitui a fé cristã, assim como um colar de contas não representa a santidade cristã. Não é meramente concordar com qualquer opinião ou com um número determinado de opiniões. Um homem pode concordar com 3 ou com 23 credos. Ele pode concordar com todo o Antigo Testamento e com todo o Novo Testamento, pelo menos com aquilo que ele consegue entender, mas não ter fé cristã de modo algum. Fé cristã é a divina evidência ou a convicção trabalhada no coração de que Deus se reconciliou comigo por meio de seu Filho, de que sou unido inseparavelmente com confiança nele, como gracioso Pai reconciliado, como em como em todas as coisas, especialmente por todas aquelas boas coisas que são invisíveis e eternas. O sentido cristão, crer portanto, andar na luz da eternidade, ter visão clara e confiança no Todo-Poderoso reconciliado comigo, mediante o Filho de seu amor. Bem interessante isso, né? Como ele pega a parte que desvia as pessoas, né? Geralmente assim Uhum. até de se chamarem de irmãs, né, pastor? Porque Uhum.
O senhor contando a história, né, aí do nascimento da Igreja Batista e tal, muitas divisões que a gente tem hoje, né, ou que a gente alimenta ou carrega hoje, né, até preconceitos a respeito de outras doutrinas, às vezes só por falta de conhecimento histórico, Uhum. né, é por falta de Exato. conhecer a própria história, né, e aí a gente muitas vezes tem como base de fé coisas que são periféricas, coisas que Uhum. foram apenas discordâncias, né? Discordâncias Uhum. pessoais, pontos de vista, porque, assim, como o Joesley está falando, a fé verdadeira, ela não é baseada em opinião, né? Sim. Não é na opinião, mas é baseada nessa certeza de que da reconciliação do homem com Deus através do sacrifício de Jesus, né? Isso é basilar, né? Então, e é lógico que isso é bom ressaltar. Como não é uma opinião, também essa certeza também não pode ser da boca para fora e nem somente é algo que eu sinto que é assim. Uhum. Mas como toda orientação da fé cristã vai gerar frutos, né? Vai gerar transformação, vai gerar uma busca por um caminhar diferente. Mas a princípio, né? Mais do que qualquer outra doutrina ou confissão que o homem pode ter e recitar, né? A fé ela vem desse conhecimento da salvação, de que Deus, né, através do seu Filho, busca o homem para se reconciliar. Eu acho que essa é a verdade principal. Boa. E assim, você vê que uma fala antiga de um pastor amigo, que diante de tantas divergências, né? De liturgia, de evangelismo, de forma de culto, de um monte de coisa assim. Ele falou o seguinte, gente, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Essa ideia de aquilo que nos une faz a gente entender de fato que as divergências acontecem, que essas questões de olharmos para um lado ou outro vai acontecer, mas a questão da base, como você disse lá no início, antes de começar o comentário, ela é essencial para a igreja. A, a questão nociva de se desviar do caminho foi algo tão significativo na igreja que hoje nós encontramos em igrejas que são extremamente carismáticas, que eu quero dizer, a vazão que é dada a respeito do Espírito Santo, coisas que às vezes dentro dos reformados e dos tradicionais ainda não existem. Eu falo isso com propriedade, sentimos ainda aquele ranço, aquela dificuldade de deixar o Espírito Santo conduzir, apesar que a gente vê claramente que o Espírito Santo conduz até mesmo uma celebração de domingo, ele vai levando a gente para onde ele quer, mas a gente vê aquela questão mais sisuda, né? Não dá muita vazão ali, no, normal. Claro, isso faz parte da cultura, né? Faz parte dela. Mas vemos que igrejas que são extremamente carismáticas estão num caminho de volta na sua questão doutrinária. Então não perderam a melhor parte, que é a questão carismática, dando vazão de fato, tiraram os extremos e estão voltando à questão da base. Então amigos, né, que pertenciam a comunidades assim, entram em contato comigo falando, poxa, eu tô lendo Keller, tô lendo Carson, alguns lendo Lord Jones. Essa semana, aquele garoto, né, o Eric, que acompanha a gente, mandou uma foto para mim. Sabe o que ele estava lendo? Confissões de Agostinho, do século III, do século terceiro. Eu falei, rapaz, você tá teólogo mesmo, hein, cara? Para ler O Eric, Confissões de o Eric Agostinho, tá, o Eric né? tá engrossando o caldo cada Tá vez mais. engrossando. Eu li Confissões de Agostinho no seminário. Extremamente difícil, uma leitura pesada, né? Não é uma leitura assim que você pega e fala, nossa, como que eu devorei isso aqui, que é uma leitura fácil. O cérebro nosso, ele é acostumado a conforto, né? Então o cara tá lendo uma leitura pesada, que você densa, que você precisa parar ali e pensar. E eu acho mais interessante o cara escrever tudo aquilo no terceiro século e a gente agora, no século XXI, não conseguir discernir o que o cara escreveu no terceiro século. Isso é doido, né? Eu É, lembro o Clóvis de Barros Filho falando, cara, o cara lá, não sei em que ano,
desenvolve o Pitágoras, você só tem que aplicar, né? Para conhecer ali qual é a hipotenusa, descobrir, e É, você erra, cara. Você ainda consegue errar. É bem isso, né? O cara lá. E aí, essas bases, inclusive, eu vou dizer o seguinte para você, meu irmão, que me acompanha. No terceiro século não tinha igreja batista, nem presbiteriana, nem assembleia, tá? Tinha uma igreja só. E na Confissão de Agostinho é. ele escreve algumas coisas sobre graça. No terceiro século ele entende a salvação por meio da fé. Graça. Salvação por obra, de fato, com questão de, das questões como é que fala aqueles 7 pontos lá? Dos sacramentos e tal, para obter salvação, só começa no século 13 ou 12 com Tomás de Aquino. Então, até então não tinha, não. Procura saber aí a história que você vai ver que não tinha, não. Assim É como que por irmãos ainda conta vão. do. Oi? Não, por conta do estudo secular, muitas vezes as pessoas escutam Agostinho e Aquino, assim, meio que quase que na mesma matéria, né? A respeito de educação, principalmente, é onde trata Uhum. bastante do modo de pensar dos dois. Às vezes você faz trabalhos com os dois tipos de pensamento e parecem ser contemporâneos, mas não é, né? Não É é, um salto enorme não é. Que aí de tempo, né? que Aquino vai pensar no aspecto de ter os sacramentos para ter salvação e tal. Então não tinha. Tem uma ideia, por exemplo, a ascensão de Maria, ela acontece só no ano de 59 da nossa era. Em 1959 até 59, Maria tinha todo um aspecto de respeito e tal, tudo normal, igual nós lemos aqui, Jesus nasceu da Virgem Maria, isso é a definição da fé cristã. Mas esse Sim. aspecto de Maria como intercessora e tal, e não sei o quê, só a partir do século 50, só a partir do ano 59, 1959. Aí a ascensão. Bom, Marcos compartilhou uma vez comigo todas as questões também nessa linha do tempo, aonde foram aderindo ali algumas culturas dentro da fé cristã também. E aí, da fé cristã católica. Então, se a gente for olhar na história, tem todas as divisões também. Uhum. É que Jacó, vai vai lá entrando, né? pro comentário. Desculpa, eu tô falando demais. Vai lá Não, pro comentário cara, do Carson. nada, imagina. Não, só um último. O último não, mas completando também sobre essa questão do tempo e a importância da gente ir buscando, né, as questões de base, é que, como o senhor citou, né, a igreja pentecostais, né, e neopentecostais, né, que dá uma maior importância, né, nas questões da ação do Espírito Santo, as questões carismáticas e tal. E muita gente, eu já ouvi, mesmo no meio reformado, meio que ter essa resistência por achar que isso é algo que né, é uma divisão de uma coisa que aconteceu igual na Rua Azusa, né, saiu da Batista, mas no meio das confissões e dos estudos das igrejas do Oriente, por exemplo, que são as igrejas, né, ali filhas da igreja primitiva, né, há tratados e assim extensos sobre a questão do Espírito Santo, questão de milagre, questão de todo as ações do carisma, né? Que para quem não sabe, né, não tem nada a ver com o movimento. O movimento carismático é justamente oriundo da palavra carisma, né, que é um estudo antigo a respeito justamente da ação do Espírito Santo. Então, tem muita coisa na história da fé cristã que, se a gente começa a cavar e buscar, a gente vai perdendo esses preconceitos e vai podendo. Tinha uma ilustração muito legal, vai podendo descascar a fruta, né? Porque eu ouvi uma vez de um pastor que fala que você conhecer o Evangelho e não buscar, né, e não se aprofundar naquilo, tanto que a Bíblia fala, quanto que
a nossa tradição histórica, né? Os nossos irmãos do passado viveram, né? É como você ter uma fruta e ficar lambendo a casca, Uhum. porque tem tanta coisa que Deus tem feito ao longo do tempo, né? E que está registrado e que é possível da gente ir atrás e buscar, e até mesmo na Bíblia, né? Principalmente, até mesmo não, principalmente pela Bíblia, né? Tem tanta coisa para a gente aprender que pegar isso aqui e ir só no domingo lá e abrir só no texto que o pastor fala, né? É ter uma fruta deliciosa e ficar lambendo a casca. Então, a busca, né, para embasar a fé, para crescer na fé, é muito importante. Isso é uma das causas que Deus motiva o nosso coração de estar aqui 6 horas da manhã tentando conversar um pouco sobre essas coisas, né? Exato. Então, os irmãos A gente não valorizem aí desiste. o momento. A gente Não avança, a gente pode. não Vamos desiste. tentando. Vai com a faca meio cega, mas vamos tentando descascar. Vai que vai. Então, vamos lá para o comentário do Carson. É, o senhor me para a hora que o senhor quiser, Não, que o senhor achar que precisa, tá? pode, pode fazer o comentário aí e finalizar. Tá contigo. Já falei muito já, pelo meu tamanho. Imagine, cara. Vamos lá. Não, esse negócio tá pulando toda hora. Ah, achei. Maria Carson. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Assim começa o universalmente conhecido credo apostólico. Falando estritamente, aí como o senhor já comentou, né? Não foi formulado pelos apóstolos, surgiu no segundo século. É chamado de credo apostólico porque o resumo do que é dado no credo reflete a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Novo Testamento de forma resumida. É uma das primeiras confissões de fé cristã, mas é tão primitiva que tem sido usada tão amplamente por tantas denominações cristãs de todo o mundo, que é uma das raras coisas a unir todos os cristãos em uma crença comum. Aí, ó, Uhum, uma coisa, né? É tanta divisão, e às vezes a gente está tão focado só nisso, né? uhum, E esquece aquilo que é principal, né? Se você ler com cuidado e devagar, verá uma menção explícita ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, à criação, ao nascimento virginal, à vinda de Cristo, à sua ressurreição dos mortos. Quem são os cristãos? O que significa ter o Espírito Santo operando dentro de nós? E assim por diante. Tudo em um breve compasso que milhões e milhões de cristãos ou memorizaram ou recitam a cada domingo, ou às vezes usam como parte de seu culto particular. É importante relembrar que os credos são formados, pelo menos em parte, pela era em que foram formulados. Não porque a Bíblia mude, mas porque as perguntas que fazemos sobre a Bíblia mudam um pouquinho de tempos em tempos. Outras declarações de credo, por exemplo, feitas na época da Reforma do século XVI, formulam e respondem a perguntas de um modo ligeiramente diferente. Mas o credo apostólico é declarado regularmente pelos cristãos em todo o mundo, porque foi escrito em uma época tão remota que foi usado muito antes de as divisões doutrinárias importantes se estabelecerem. Dentro dessa estrutura, habilmente ele sumariza o Evangelho em poucas sentenças. De alguma forma, é uma tentativa do segundo século de recapitular o que lemos, por exemplo, nos primeiros versículos de 1 Coríntios 15, que em si é um credo muito simples. Paulo pergunta: o que é o Evangelho? Bem, primeiro Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. E depois diversas coisas são acrescentadas e acrescentadas e acrescentadas até que tenhamos um resumo das grandes boas novas e de seu conteúdo. De que Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho para morrer na cruz, ressurgir da morte e trazer para si um vasto número de pessoas a quem Paulo chama de nova humanidade. Portanto, quando nos ajuntamos para o culto público do dia do Senhor e recitamos o credo, lembre-se de que, por trás dessas meras palavras, estão 2000 anos de história cristã. O credo serve para conectar os cristãos a culturas, linguagens,
um espaço e um tempo em que todos dizemos juntos que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cara, Uhum. maravilhoso aqui, né? Muito Maravilhoso. bom, cara. Esse último parágrafo aqui é maravilhoso, porque e essa parte, acho que ele ressalta essa parte histórica e um povo sem história é um povo, né, sem identidade. Então, a importância da gente resgatar e esse trabalho, né, desses irmãos que trazem comentários antigos, com comentários contemporâneos, com base bíblica, base nas confissões, né, e no credo apostólico aqui, é, é muito importante, acho, para a igreja, como o senhor já comentou, né, a volta para esse tipo de ensino, fazer esse caminho, né, e, e às vezes a gente fica tão preso naquilo que fala assim, mas como que eu ensino, né? Uhum. Dificuldade de ensinar ou de resumir, tipo, a Bíblia toda, ou lembrar tudo aquilo que é falado no estudo. E há tantos e tantos séculos, né, a igreja vem produzindo maneiras dos cristãos conseguirem ter, independente da sua formação acadêmica, independente da sua condição cultural, maneiras de professar seguramente, né, a fé, né, ou basicamente todo o conteúdo do Evangelho, né, e o credo e as confissões são esse tipo de material, né? Então a gente Uhum. perdeu o preconceito e conhecer um pouquinho mais da história pode abrir uma porta muito grande para essas ferramentas aí e melhorar, né, nossa maneira de ensinar, de viver, de aprender e até de praticar o evangelho. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, meus queridos, se você quiser ler uma declaração doutrinária também nessa semana, já deixo essa dica para você até quinta, para a gente estar junto lá. Eu deixo o texto de 1 Coríntios capítulo 15. Fantástico, o apóstolo Paulo relembrando a eles a respeito da fé, que depois da ressurreição de Cristo, que apareceu aos 12, depois aos discípulos, depois aos 70, depois a muitos irmãos que ainda vivem, o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso e sobre a fé no Senhor, em Cristo Jesus, que é o que o Carson vai falar no finalzinho do seu comentário também a respeito disso, né? Antes dele citar aí esse último parágrafo, que é fantástico, esse conhecer a Deus. É, como é que chamava? Tinha um programa do Caio Fábio. Ah, é. O programa do Caio Fábio, que na época que ele passava lá na Vind e tal, até passava na TV, que diz que o nome do programa era assim: Crer também é pensar. E aí tem a música do João Alexandre que vai dizer que é proibido pensar, né? No meio de um. Não, a gente quer que você pense mesmo. Que você pense, pense. Porque quanto mais você vai pensando e vai estudando, mais você vai crendo. Vai entendendo de fato quem ele é. É isso aí que é. Essa é a nossa batalha aqui de continuar esses estudos pela manhã. E na expectativa que todos acompanhem, talvez pelo YouTube, ou vá no presencial. Como disse a irmã Aurora na última quinta-feira, é uma pena que o pessoal não vem, né? Mas nós continua. Quem quiser assistir, assiste. Nós continua Uma aqui. hora chega em quem precisa chegar, né? Chega Deus em sabe quem, para quem mandar. chega em quem precisa. Próximo estudo, estudo 32. O que significa então justificação e santificação? Uma questão doutrinária também, que a gente vai trabalhar na próxima semana. A gente vai ver aqui se vai ser no domingo ou se vai ser de novo na segunda de manhã. É. Vai depender da nossa reforma lá da igreja. Vamos ver como é que vai ser. A gente mantém você informado, meu irmão. Jacó, obrigado pela sua presença. Deus continue Imagina, te usando e pastor. abençoando É, aí. Um bom dia para as crianças, uma boa semana.
E a gente vai se É, falando. acordar eles para levar para a escola agora. Agora é correria aí, então. Tá quase na hora já. É daqui a Fa- pouco. Falou, mano. Deus abençoe. Obrigado a todos que Falou, bom dia. acompanharam. Vai Abraço. estar lá no YouTube, lá na sequência. Vai, tchau, tchau, gente. Tchau, Abraço. tchau. Ó, o pessoal da obra tá aqui, ó. Trabalhando, ó. O pessoal da obra tá aqui, ó. A obra, ó, aqui, ó. O cara veio ajudar e o arquiteto tá ali, ó, tomando um rala. Olha lá, ó.